Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a evasão escolar. Esse problema que atinge mais de 500 mil alunos acima dos 16 anos por ano. Só para vocês terem uma noção, eu trouxe alguns dados alarmantes sobre essa questão das pessoas saírem da escola sem a devida formação. Bom, no Brasil, apenas 60,3% completam o ciclo escolar até os 24 anos. Entre os mais pobres, o número dos que concluem o ensino médio é de 46% contra 94% daqueles que têm mais condições financeiras. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Observações hoje a Marci Gonçalves. Ela que é professora e pedagoga há vários anos aqui em Itaúna e vai falar com propriedade para a gente sobre esse problema enfrentado pela área da educação há tantos anos. Bom, Marci, primeiro, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje para falar da evasão escolar, que é um problema que às vezes as pessoas podem achar que é de agora, mas que há muito tempo a área da educação vem enfrentando, né? Primeiramente, quero agradecer o convite, Henrique. É muito bom que possa ter um espaço para a gente falar sobre educação nesse país. O problema da evasão escolar existe, eu acho que desde que foi fundada a primeira escola no Brasil. Ele é antigo, todos nós que já estamos há bastante tempo na educação já passamos por isso e ainda hoje vivemos, né, com esse problema. É claro que a pandemia agravou porque foi um período onde os estudantes ficaram em isolamento, ficamos quase 1 ano e meio sem aulas presenciais e por causa disso muitos tomaram outro rumo, foram trabalhar, né? Alguns desistiram da escola, mas isso não quer dizer que esse é um problema novo, esse é um problema bastante antigo. Eu me lembro, Henrique, quando eu comecei a trabalhar lá nos idos de 1988, normalmente nós tínhamos para cada série do ensino fundamental dos anos iniciais, nós tínhamos uma turma. Se tivéssemos, por exemplo, 4 turmas de primeira série, uma turma era só de alunos repetentes. E sempre esses que repetiam 1 vez, 2 vezes, na 3ª vez eles evadiam da escola. Então é um problema que já existe há muito tempo, muitas medidas já foram tomadas, muito já se tentou fazer para resolver esse problema, no entanto nós não conseguimos ainda extingui-lo. Agora, são dados preocupantes também, né? Como eu disse aqui, mais de 500 mil jovens em um estudo que foi feito a nível Brasil, por ano saem da escola. Então, 500 mil jovens que saem da escola serão também 500 mil adultos por ano que não vão ter aí uma profissionalização, não vão ter aí uma recolocação no mercado, ou então uma colocação no mercado de trabalho. Então, isso é um problema que tem que ser enfrentado de frente, né? Sim, exatamente. Se a gente pensar que o jovem com 18 anos, entre 17 e 19 anos, ele estaria terminando a educação básica, ele estaria, então, nesse momento, apto a ir para o mercado de trabalho, com uma formação mínima, para que ele pudesse alcançar uma vaga de emprego que lhe desse uma remuneração mais satisfatória. No entanto, quando esse jovem chega no mercado de trabalho com essa escolarização incompleta, o que acontece é que ele vai muitas vezes para o subemprego, empregos que vão lhe render uma remuneração muito baixa e também muitas vezes ele fica na informalidade, porque ele não tem nada para agregar ao seu currículo e ele acaba trabalhando naquilo que ele dá conta de fazer sem precisar de ter estudado para isso. Com isso, ele vai estar no mercado sem ter seus direitos trabalhistas assegurados. Vamos pensar que dificuldade que é uma pessoa que trabalha na informalidade e ela não tem 13º, ela não tem férias, ela não pode se afastar por motivo de saúde e ter um auxílio doença. Se ela fica desempregada, ela não tem o seguro-desemprego, então ela está completamente desamparada. E isso é muito preocupante para a sociedade como um todo, isso é péssimo, não é? Quanto mais a gente tem pessoas que não conseguem
uma remuneração que faz com que ela seja capaz de sobreviver dignamente, mais problemas sociais nós teremos. Agora, Marci, por que a pessoa hoje, ela evade da escola, né? Que o nosso público está assistindo e fala assim, mas às vezes a pessoa estava ali passando necessidade, teve que sair para ajudar a família, ou então também não viu o interesse nos estudos. Hoje, como que você percebe essa situação? Antigamente as pessoas saíam mais por conta da questão de ajudar em casa, e hoje, por que a evasão está acontecendo? Ainda persiste esse motivo. Eu estava lendo sobre uma pesquisa feita pelo IBGE em 2019. Curioso que foi antes da pandemia. E essa pesquisa trouxe dados alarmantes. Primeiro dado é que a pesquisa foi feita numa população de jovens de 14 a 29 anos. E traz um dado que é o seguinte: entre os homens pesquisados, 50% dos pesquisados que abandonaram a escola sem terminar a educação básica mostram como motivo por ter abandonado necessidade de trabalhar. Ainda 30% não tinha interesse na escola mais. E entre as mulheres, esse percentual ele ficou mais dividido. 23% das mulheres entrevistadas tinham abandonado a escola antes de concluir a educação básica, porque precisavam trabalhar. Este mesmo índice se repetia naquelas que ficaram grávidas, e ainda o percentual de 25% de mulheres que não tinham interesse na escola. E aí eu me pego me perguntando como alguém que já esteve na escola, já frequentou um tempo, ele tem uma experiência de escolarização e em dado momento ele passa de se interessar pela escola, ele não se interessa mais, ele não quer estar naquele ambiente mais. E aí a gente tem que buscar esses motivos. Por que ele não se interessa mais pela escola? Por que a escola deixou de ser agradável para ele? Será que aquele mundo que ele vive lá fora da escola, ele se apresenta mais atrativo do que a escola? A escola não é vista como um caminho de mudança social? Porque essas perguntas, elas têm que ser respondidas. No que se refere àquele aluno que deixa a escola para trabalhar, isso acontece sempre. E se você me permite, eu gostaria de dar um exemplo que eu tive na minha própria família. Eu sou de uma família de muitos irmãos, eu sou a 11ª filha, eu sou a caçula. Então, os 5 primeiros filhos, eles não concluíram o ensino fundamental. Eles estudaram até a 4ª série antiga e pararam. Por quê? Porque eles foram trabalhar. E também porque, naquele tempo, há mais de 60 anos atrás, todas as pessoas que estavam nessa faixa da sociedade, que era uma faixa de famílias pobres, oriundas principalmente do meio rural, que foi o caso do meu pai e da minha mãe, não via a menor perspectiva de continuar os estudos após a 4ª série, a antiga 4ª série de grupo, que hoje seria o 5º ano. Então, quando chegava a 4ª série, era o máximo que seria. E eu tive uma irmã, logo após esses primeiros 5 filhos, que ela, ao terminar a 4ª série, ela chega na minha mãe e diz para ela: mãe, eu quero continuar os meus estudos. E aí a minha mãe dava muito valor na escola, mas até a 4ª série, porque ela não via como que uma família com tão poucos recursos pudesse garantir escola para todos os filhos. Então, ela diz: mas você não tem condição de estudar, a gente não consegue comprar uniforme, a gente não consegue comprar livro, eu não vou conseguir te manter na escola. Então, estar na escola era uma dificuldade financeira, na escola pública era uma dificuldade financeira. E aí ela fala: não, eu quero estudar. E ela começa então com pequenos trabalhos, faxina na casa de alguns vizinhos mais abastados, né? Babá de algumas crianças da vizinhança. Ela conta que tinha uma vizinha que os filhos tinham um bar, então ela ajudava no final de semana
essa senhora fazer salgado para o bar. E com isso ela foi ganhando dinheirinho. E aí ela conseguia livros emprestados para ela estudar, ela conseguiu comprar uniforme, fazer, porque era tudo, a costureira fazia, né? Não se comprava tudo pronto como a gente tem hoje. Só que foi tão importante isso, porque depois dela vem 6 filhos, e desses 6, 5 estudaram. Então, a evasão, ela traz essa marca. Se ninguém quebrar esse círculo de que escola não é importante, que a gente não pode estar na escola, que a gente precisa só trabalhar, a gente não muda a vida das famílias. Foi preciso que uma primeira filha tivesse o desejo de estudar e tivesse enxergado que era pela escola que nossa vida ia melhorar. E por causa dela, nós que viemos depois, conseguimos estudar. Isso melhorou a vida da nossa família. Melhorou a vida dos meus filhos. Meus filhos têm uma vida melhor do que eu tive. Eu tive uma vida melhor do que meus irmãos mais velhos tiveram. E com certeza, eu posso te dizer com segurança que a escola teve um papel muito importante nessa mudança. Agora, Marci, com relação à evasão escolar, a gente sempre fala que sempre começam ali por sinais, né? Aquela criança ou adolescente que está querendo sair da escola, ela já começa a apresentar sinais? Se sim, quais são eles? Com certeza. A professora, ela tem um olhar clínico, ela já percebe logo que alguma coisa de diferente está acontecendo. Eu trabalhei há 27 anos na rede estadual de ensino com alunos de 7 a 10 anos. Agora, na rede municipal, trabalhei com crianças de 4 e 5 anos e hoje sou pedagoga na rede municipal. Mas a experiência na rede municipal são com alunos dessa faixa etária, até os 10 anos. No ensino fundamental, anos iniciais, e na pré-escola, esse número do que eu vou dizer aqui é menor, não é tão grande. Esse número ele vai acentuar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, que já tem um atendimento maior na rede estadual. Mas eu vou te dizer o que a gente percebe. Primeira coisa é um aumento da infrequência. O aluno já é um aluno que já não é muito frequente e a infrequência aumenta. Logo em seguida, nós temos 2 tipos de acontecimentos. Alguns alunos, eles ficam apáticos, não participam das aulas, estão completamente desinteressados, não fazem atividades, nenhuma proposta que o professor faz de discussão ele participa. Alguns, quando são maiores, chegam até a dormir na sala, de tanta apatia que tem. Já alguns alunos, ao invés desse desinteresse e ficar recolhido ali no seu canto, não, ele fica indisciplinado. Então ele põe fogo na sala, ele briga com os colegas, ele discute, ele enfrenta o professor e, em alguns casos, a gente até já viu, né, a televisão já mostrou inúmeros casos de agressão até ao próprio professor, o aluno que agride o professor. Daí, passa um tempo e ele abandona, porque aí a escola ela vai tomar medidas, né, disso tudo que ela está percebendo, ela começa a tomar algumas medidas. E aí esse aluno tende a largar de vez a escola e aí ele não volta mais. Ok, Marci, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, nosso programa volta em instantes. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, tchau.
chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a evasão escolar e esse problema que avança a cada dia, principalmente depois da pandemia. Bom, Marcia, agora a gente vai falar sobre os prejuízos que a evasão escolar tem causado. Como que você tem reparado aí que as pessoas chegam no mercado de trabalho? Porque a não qualificação também chega no mercado de trabalho com pessoas menos preparadas, que não entendem, não têm uma visão grande de mundo que só a escola pode dar. Então é um problema que está sendo também levado para o mercado de trabalho e, consequentemente, para toda a sociedade, né? Sim, eu percebo que a baixa remuneração que essas pessoas vão ter, ela vai impactar precisamente na vida dela, em toda a vida dela, não só dela, mas da família que ela vai constituir depois. Porque, vamos imaginar, toda pessoa, tendo estudado ou não, ela tem desejos. O desejo de ter a casa própria, o desejo de adquirir bens de consumo, de ter um carro, de viajar em férias com a família, de ter lazer, de ter cultura. Para isso, você precisa ter uma remuneração digna, não é? E aí, nesse momento que essa pessoa entra para o mercado de trabalho sem uma qualificação, automaticamente a remuneração dela será baixa. Porque é aquilo que eu disse antes, ela não tem um diferencial no currículo, ela não tem um curso técnico, ela não tem uma especialização, ela não terminou um ensino médio. Então, cada vez a vida dela vai ficando mais difícil. Então, vai impactar na sociedade, diretamente na sociedade. E essa pessoa que está fora da escola, Henrique, eu vejo como uma pessoa que está fora do mundo.
Ela ficou fora da escola, ela ficou fora do mundo. E eu digo isso porque ela para de entender o que está acontecendo na sociedade. Ela não entende politicamente o que está acontecendo. Ela não entende de economia, ela não entende dos próprios direitos dela, ela não entende dos deveres. Então, é um indivíduo que ele está na sociedade, mas ele não atua na sociedade. Ele tem essa dificuldade, porque até a parte cognitiva, ela vai ficar comprometida. Porque se você nunca lê nada, se você não acompanha jornal, você não tem capacidade de entender o que está acontecendo à sua volta, você também se torna uma pessoa fácil de ser manipulada. Então, os efeitos são nocivos, tanto para a própria pessoa quanto para a sociedade como um todo. Agora, a gente viu, principalmente nos dados que eu trouxe aqui, eu vou até repetir esses dados porque eles são importantes, em relação a quem conclui os estudos, geralmente os mais pobres têm uma taxa muito menor de pessoas que concluem o ensino fundamental e o ensino médio por conta daquilo que a gente falou, que em relação a pessoa ter que trabalhar. Então, políticas públicas foram criadas para, entre aspas, obrigar os pais a levar os filhos para a escola, em relação ali também ao Bolsa Família, levar o filho também para poder pesar, né, para ver se está tendo uma nutrição tranquila. Na sua opinião, essas políticas públicas, elas têm sortido efeito ou não? Ou isso, mesmo com o esforço governamental, ainda está em passos lentos? Eu considero que as políticas públicas de transferência de renda básica, elas são extremamente importantes. Extremamente importantes. Por quê? Se a gente tem uma família, que essa família, o que reunido todo o rendimento que as pessoas que trabalham nessa família têm, dividido per capita, chega a R$250, essa família necessita de ajuda sim. Ela precisa de um programa de transferência de renda. E esse programa, qualquer programa de transferência de renda, ele tem que ter uma contrapartida do sujeito que vai receber a renda. Porque senão seria simplesmente doar o dinheiro para a pessoa. E essa contrapartida são as condicionalidades do programa, que eu acho extremamente importante. Tem que haver condicionalidade, e isso que você já citou. Ele tem que ter, primeiro, a mãe tem que fazer o pré-natal, correto? Quantas doenças são detectadas no momento pré-natal? Quantas doenças são evitadas pelo acompanhamento pré-natal? Depois tem aquele acompanhamento do calendário vacinal. A criança tem que ser vacinada, ela precisa estar protegida contra tantas doenças que acometem a infância. Depois temos a condicionalidade do acompanhamento nutricional das crianças com menos de 7 anos, que é importante, não sei se você se lembra, que teve um grande movimento no Brasil já, que comoveu a sociedade como um todo, que era aquele trabalho que se fazia com aquela, a gente falava, era uma farinha que foi desenvolvida para ser acrescida a alimentação das crianças que estavam desnutridas, completamente abaixo do peso. Então, se esse acompanhamento é feito até os 7 anos, nós garantimos um desenvolvimento cognitivo que dá possibilidade para essa criança ter sucesso escolar. E ainda a questão da presença, da frequência escolar. Essa família, ela tem que mandar o filho para a escola, ela tem que zelar pela frequência. E não só porque o programa de transferência de renda exige, é porque é uma obrigação da família, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança tem que assegurar e garantir o direito. A família tem que garantir o direito da criança à escola. Então, é um conjunto, né, de condições para que essa família mantenha, né, seus filhos na escola. E eu acho que muita gente já conseguiu quebrar aquele círculo que eu te disse no início, com pessoas, da casa que começa, né, estudar, avançar nos estudos, e ele muda a história dos que vêm depois. Porque mostra que é possível, né? Muita gente acha que condição social tem que ficar naquilo ali a vida inteira, e não é assim que funciona. Exatamente.
Bom, Marci, em relação às escolas, né, a gente sabe que pela sua vivência em escola estadual, em escola municipal, ao longo dos anos, como que é o movimento das escolas para evitar essa evasão? Porque muitas das vezes chama o pai, chama a mãe, não resolve, né, aí depois tem que acionar também o conselho tutelar. Como é que funciona? As escolas, acredito que todas têm feito a mesma coisa. É um processo, né? Aluno infrequente, aquilo que eu te falei, primeiro indício, infrequência. Aluno infrequente requer da escola imediatamente uma comunicação aos pais e responsáveis. Se for um aluno dos anos finais, é possível ter uma conversa com esse aluno, entender o que está acontecendo na vida dele, na família dele, por que ele está tão desinteressado, por que ele tem que faltar tanto. Mas se é criança até 10 anos, a família é imediatamente acionada. Então a escola chama, a escola conversa, dá oportunidade para a família se explicar, mas também é firme com os pais e faz essa conscientização da importância da escola, que é um direito da criança estar na escola e que, em último caso, o conselho tutelar será acionado. E é isso que acontece. Nos casos onde essa conversa, essa conscientização não surte efeito, infelizmente a escola precisa acionar o conselho. E aí o conselho, junto ao Ministério Público, ao Juizado da Infância e da Adolescência, vai atuar para tentar reverter esse quadro. Agora, uma outra questão também que tem influenciado principalmente essa geração de agora são os ditos empregos fáceis, né? Eu vou ter um emprego ali com tecnologia, vou ter um emprego ali como youtuber e tudo mais. Na sua opinião, a tecnologia também tem feito uma ilusão na vida desses jovens que acham que não vão precisar do estudo lá na frente? Bem, se a gente pensar, e aí você vai me dar licença de um comentário que eu vou fazer aqui. Nada contra, só vou dar de exemplo. Se você pensar que um jogador de futebol nasce com uma habilidade, ele tem uma habilidade que o diferencia de outros jogadores, aquele que faz sucesso, que ganha milhões, ele tem um diferencial, ele nasce com essa habilidade. E ele é visto por alguém desse meio e ele é levado para grandes times e ele passa a ganhar milhões, sem ter terminado nem o ensino médio. Não cria uma ilusão de que é fácil ficar rico, se dar bem, é fácil eu conseguir tudo que eu preciso para a minha vida, porque o fulano, o outro, o rapper, o que compõe músicas sertanejas, funk, tem uma diversidade de profissões que não necessariamente passaram pela escola. Mas isso é fato, mas a gente tem que pensar que isso é a exceção. A regra é todo dia na escola, um ano após o outro, se formar, se especializar, ter um currículo diferenciado e ir para o mercado. Porque a grande maioria vai passar por esse caminho. Mas essa ilusão de que algo fácil, miraculoso vai acontecer, que eu vou ficar, né? Vou ficar bem de um dia para outro, é passado sim, essa ideia de que é fácil assim, e não é, né? A realidade do dia a dia, ela é bem diferente. Ela é nua e crua, né? Nua e crua. Agora, Marcia, a sociedade também tem que aprender a incentivar as pessoas, né? Porque a gente tem visto aí também que muitas pessoas acabam dando oportunidades para quem também não estuda, acaba sobrecarregando aquela pessoa no trabalho. Então, também a sociedade, por exemplo, mercado de trabalho, dentro de casa, né? Ter toda uma rede de apoio que vai incentivar. Gente, a gente está falando aqui de muitos jovens e também de crianças, mas a gente também tem que falar das pessoas que lá atrás largaram os estudos, mas que agora também podem voltar aos estudos e mais capacitadas para o mercado de trabalho, né? Pode sim. Qualquer tempo é tempo de estudar, de retomar os estudos. Aí você vai me perguntar, é fácil? Não, não é fácil. Pessoa que decide voltar, e ela deve decidir voltar, é um conselho que eu dou, volte, que é o melhor que você tem a fazer, mas não, eu não vou te enganar e vou dizer que é fácil. Porque tudo
tudo que foge da normalidade, do tempo normal das coisas acontecerem, traz dificuldade para a gente. É lógico que um adulto que retoma os estudos hoje, ele vai ter dificuldade, porque ele tem obrigações de adulto, que se ele tivesse estudado na época certa, ele não teria ainda essas obrigações. Então, quando um estudante que está lá nos anos finais do fundamental, com 14 anos, 13, 15, ele abandona a escola, ele está jogando para frente essa situação de estar na escola com outros problemas que ele não tem nesse momento da vida dele. E aí eu tenho um exemplo que é meu, que eu estudei até o ensino médio, me formei no magistério e parei de estudar, porque fazer faculdade para mim era uma coisa muito difícil financeiramente, mas eu também não fiz muito esforço. Eu fui trabalhar, queria trabalhar, eu queria ter dinheiro, eu queria comprar roupa, eu queria comprar calçado. Eu tinha anseio de coisas que eu não podia ter se eu não trabalhasse. E aí eu parei de estudar. Mas consegui trabalhar como professora, mas mesmo assim eu ainda não conseguia voltar para fazer a faculdade. 14 anos depois, eu tive a graça de ter conseguido uma vaga por meio de um vestibular e fui fazer uma graduação financiada pelo governo do estado. E ele então exigia que os candidatos fossem professores efetivos do estado que estivessem lecionando, não poderiam estar fora da sala, fora da regência. E eu tinha todas as condições e eu fui estudar, só que eu fui estudar em Divinópolis, de dia, eu era casada, eu tinha 2 filhos menores de 6 anos. A minha vida foi muito difícil, muito difícil. Dar aula de manhã, chegar em casa, dar comida, as crianças saíam, ia para Divinópolis, chegava às 7 horas da noite, chegava, arrumava cozinha, punha roupa para bater, fazia janta, no outro dia ia para a escola, e isso 3 anos, todos os dias. Foi fácil? Não. Se eu tivesse estudado na época certa, logo que eu me formei no ensino médio, era assim que dizia, né? Me formei no ensino médio, teria sido mais fácil? Com certeza. Mas foi importante para mim, para minha carreira, para minha remuneração, ter voltado? Sem dúvida. Sem dúvida. Me abriu inúmeras portas. O fato de eu ter feito uma graduação, depois ter feito uma pós-graduação, foi sofrido? Foi sofrido. Qualquer pessoa que voltar a estudar fora do período normal, ela vai ter um pouquinho de trabalho, mas ela tem que tomar essa decisão. E ela tem que enfrentar e voltar. Porque quando tem força de vontade... Vai conseguir, porque com certeza a vida dela vai melhorar. Tá certo, Marcia. Agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. A Pramina Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa.
Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a evasão escolar. Bom, Marcinho, nos 2 primeiros blocos nós falamos da questão, do problema da evasão, mas agora como reverter isso. E principalmente daquelas pessoas que lá no passado pararam de estudar, mas hoje, a gente sabe que existe o ensino de jovens e adultos, que é o EJA. Como que ele vem sendo aplicado aqui em Itaúna? Como que tem sido esse esforço, não só da Prefeitura, mas também do Estado, de trazer esse pessoal de volta às salas de aula? Hoje no município nós temos o CESU, que é o Centro de Estudos Supletivos. O CESU atende ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais e ensino médio. Os candidatos ao EJA, a Educação de Jovens e Adultos, tem que ficar bem claro, para o ensino fundamental, o aluno tem que ter de 15 anos, mais de 15 anos, para ele poder requerer uma vaga na educação de jovens e adultos. Ele pode tanto se matricular nos anos iniciais quanto nos anos finais. Com um detalhe, esse aluno, ele precisa ir assistir às aulas todos os dias, ele precisa de presencialidade, ele não pode simplesmente... O que acontece com o ensino médio, que é diferente, porque o aluno já é maior de 18, ele pode simplesmente, do ensino médio, ele pode ir ao CESU, assistir às aulas que ele, porventura, necessitar, fica da vontade dele, da necessidade dele, e fazer as provas. Ele precisa lá também fazer as provas. E o CESU atende na Escola Augusto Gonçalves, no período da noite. As duas escolas coabitam no mesmo prédio. E a secretaria do CESU, ela funciona a partir das 15 horas, só que não no prédio da Escola Augusto Gonçalves, mas do outro lado da rua tem a secretaria do CESU. Tem uma placa grande lá, e a partir das 15 horas, a secretaria já está aberta e está disponível para as informações. Essa modalidade de educação de jovens e adultos, ela tem um caráter diferente, pedagogicamente é diferente. Nós temos que entender que esse aluno que retorna, ele tem dificuldades, ele precisa de um projeto pedagógico diferenciado, ele precisa de um acolhimento especial, e é isso que essa modalidade oferece. A escola estadual também aqui em Itaúna, somente a escola Padre Luiz Tuquemburgo, que tem atendido no ano de 2023 a educação de jovens e adultos no ensino médio, e é presencial, lá é presencial. Não tem mais nenhuma escola atendendo porque o Estado faz uma pesquisa de demanda. Então, 2023 só tem uma escola, mas 2024 podem ter 5, depende da demanda. Se houver uma procura grande, é claro que mais turmas serão abertas, em pontos diferentes da cidade. E uma coisa que é importante da gente dizer nesse momento é que quem vai para a EJA, esse estudante da EJA, ele procura
ele procura alcançar a escolaridade rapidamente, porque muitas vezes é uma exigência do próprio emprego, da própria empresa que ele está, que ele complete os estudos. Então a empresa dá um tempo para que ele possa completar, então ele está lá buscando isso de uma forma rápida. Então é diferente, a pessoa ela está ali porque ela está imbuída desse sentimento, eu quero terminar, porque eu quero seguir com a minha vida, né? Eu tenho outros horizontes, eu tenho outros objetivos a serem alcançados, isso é muito legal. É muito bacana ver esse espírito, né? Essa busca, esse gosto de retomada dos estudos. E geralmente são pessoas que valorizam os estudos e veem aquilo que a gente falou agora há pouco, uma oportunidade para melhorar a renda, para melhorar o estilo de vida e principalmente também como pessoa, né? Porque a gente fala que o estudo também faz a gente evoluir como ser humano. Exatamente. Ele começa a se sentir parte efetiva dessa sociedade. Ele não está à margem, não está à parte. Essa pessoa ela já consegue vislumbrar que é através do estudo que a vida dele vai mudar, que ele vai mudar. Então, é diferente trabalhar com alunos da educação de jovens e adultos com alunos do ensino regular. É diferente. Agora, como que a sociedade pode estimular quem já parou de estudar a voltar aos estudos? São as empresas ali tendo horários mais flexíveis, dando também a questão da valorização financeira, por exemplo, hoje você exerce um cargo, mas se você formar nessa qualificação que eu estou precisando das empresas, porque que muita gente não sabe, você que está nos assistindo, é que as empresas hoje já têm um movimento de buscar no mercado de trabalho pessoas de 40, 50, até 60 anos, que já estão aí aposentadas, mas oferecendo uma qualificação para que elas possam voltar, justamente porque elas são mais capacitadas, porque elas são mais comprometidas com o seu próprio horário de trabalho, com o seu serviço. Então, isso seria uma forma também de incentivar essas pessoas a voltar aos estudos, né? Sim. Eu penso que a sociedade como um todo tem que se unir e fazer um trabalho conjunto. Nós precisamos, assim como a sociedade tem que se unir contra a evasão, e aí eu digo que nós temos que ter, contra a evasão, nós temos que ter várias secretarias trabalhando de forma intersetorial, Secretaria de Cultura, de Esporte, Secretaria de Saúde, de Educação, todos em busca de resolver o problema da evasão ou de diminuir os índices. Nós temos também que organizar a sociedade através de campanhas, de palestras, de cursos, uma sensibilização assim, grande, para que as pessoas possam entender que sempre é possível voltar. Tem gente que tem vergonha. Ah, mas eu estou velho para ir para banco de escola, eu não vou dar conta. Já pensou eu chegando lá, está cheio de gente nova, eu já estou com 50, eu já estou com 60. Não tem nada disso, né? Eu tinha uma amiga na escola que ela falava assim, saber não ocupa espaço. E é verdade. Sempre é tempo de aprender alguma coisa e aprender mais. Não tem idade para isso. Até porque a idade vai chegar, então é melhor que chegue com você estudado. Exatamente. Então, a sociedade precisa se organizar. As empresas precisam ofertar aos seus colaboradores horários e turnos flexíveis para aqueles que querem retomar os estudos. Porque não adianta nada uma grande campanha de conscientização, não adianta nada a gente ter oferta de vagas, a gente ter assim, um projeto pedagógico bacana, se esse aluno não está lá, se ele não pode ir porque ele precisa trabalhar, porque ele é adulto, porque ele tem responsabilidades, porque ele tem família. Então, se a gente não conseguir oferecer para ele condições para ele trabalhar e estudar nesse momento da vida dele, ele não vai voltar. Então, a empresa, ela precisa entender isso. Ela tem que abrir um espaço no horário. O horário não pode ser tão rígido, tem que ser flexível, tem que ouvir da gente. Peraí, o que eu posso fazer? Eu falo a gente enquanto Secretaria de Educação, sabe? O que pode ser feito para ajudar, para que meus colaboradores possam voltar, retomar os estudos, se qualificarem.
Esse é o papel. Tá certo, Marcia. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem a parte final do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a evasão escolar. Bom, Marcia, a gente está falando aqui ao longo do programa inteiro sobre a evasão de alunos, mas também ao longo do tempo a gente tem visto uma certa evasão aí dos professores e dos profissionais de ensino também, por conta da carga horária, também por conta dessa sociedade hoje em dia que não valoriza, né, o professor da forma correta. Então, como você tem percebido também essa evasão dos profissionais da educação das escolas? A gente tem observado que os professores, eles têm, quer dizer, não os professores, os candidatos, que seriam candidatos aos cursos de licenciatura, têm diminuído. Por quê? Eu vejo que a oferta de cursos presenciais de licenciatura tem acabado. Itaúna, por exemplo, não tem mais, salvo me engano, não tem curso de licenciatura mais presencial. Nós temos os cursos de EAD. As
Sim, também, mesmo EAD, tem diminuído a procura. Não acho que o professor que já está, por exemplo, na rede municipal, na rede estadual, já tem um cargo, eu não vejo esse dado, ele deixando a escola, falando, não quero fazer isso mais, vou fazer outra coisa. Não vejo, não tem experiência nenhuma de ter visto ninguém que fala, olha, agora eu vou largar, não quero mais, vou procurar outra coisa. Isso é raro acontecer. Mas penso que para os próximos 10 anos, 8, 10 anos, teremos sim um problema com profissionais da educação, professores. E hoje, quando a gente faz um processo seletivo na rede municipal e a gente faz de 2 em 2 anos, esse processo ele visa ocupar vagas para contrato temporário, não é concurso. Nós temos assim uma procura imensa. São muitos candidatos, muitas pessoas fazem inscrição. A gente não teve ainda, não viveu essa situação de precisar de um professor para determinada área ou etapa e não ter candidato. Sempre tem. Mas não quer dizer que isso não possa acontecer. E eu vou te falar o que eu penso que contribuiu para isso. Primeiro, estivemos nos últimos 4 anos com um governo que o que ele podia falar mal de educação e de professor, ele falou. E isso, então, fez com que os alunos começassem a gravar as aulas, filmar os professores, os pais desacatavam os professores, o professor foi se sentindo acuado, o professor foi agredido, o professor foi para a rua buscar direitos, e ele foi agredido pela polícia. Então, é uma série de coisas que faz com que a pessoa tenha medo. Nesse último ano, né, no ano de 2022 e início desse ano de 2023, nós vimos inclusive ataques às escolas onde estudantes foram mortos e professores foram mortos. Isso tudo junto, mais as condições, como eu te falei, o salário, o professor muitas vezes, ele dá aula em 2 escolas, ele corre de um lugar para outro para ele juntar tudo e ter uma remuneração maior. Na rede municipal, e eu vou falar isso com toda tranquilidade, de não estar puxando a sardinha para o nosso lado, os professores da rede municipal, eles tiveram uma grande vitória nesses últimos meses, do ano passado para cá, que foi a questão do pagamento do piso, que é uma lei federal, que está instituída desde 2008, e Itaúna, então, paga o piso na proporcionalidade, vou explicar, de acordo com as horas trabalhadas, faça a proporcionalidade do piso. Isso é um diferencial, recebemos candidatos no processo seletivo de vários municípios aqui por perto, pessoas que vêm de outro município para trabalhar aqui. Aqui é um mar de rosa, está tudo muito bom. Não, temos problemas, igual todas as redes têm, mas temos esse diferencial que é a questão do piso, que já dá um fôlego. Penso também que temos uma condição nas escolas que favorecem também esse professor, porque temos escolas equipadas, nossas escolas estão assim, tem muito material didático, tem muito equipamento, nossas escolas estão assim, novas, passaram por muitas reformas, adaptações, e o professor quer isso, ele quer trabalhar num lugar onde que ele, sabe, ele chega e é bonito, e ele tem material, e ele pode pensar as aulas dele, ele vai falar, eu preciso disso para essa determinada aula, então eu tenho aqui, sabe? Porque aquele negócio que era do meu tempo, da gente aproveitar, quando eu comecei a trabalhar, aproveitar papel usado no banco para a gente fazer prova para alunos nas escolas da gente, porque a escola pública não tinha material, ela não tinha nada. O professor, ele trabalhava literalmente com o que a gente diz que era cuspe giz, era falando o tempo todo e escrevendo no quadro com giz. Era a única coisa que o professor tinha. Então, isso mudou, deu um up na educação
municipal. A gente está bem. Temos problemas? Sim, temos problemas, mas penso que isso aí já ajuda, já faz com que as pessoas trabalhem mais satisfeitas. Mas no Brasil como um todo, eu acho que nós teremos daqui mais ou menos 10 anos problemas sérios com falta de profissionais da educação. Agora, em relação à falta de profissionais da educação e também falta de profissionais nas áreas diversas, porque a evasão escolar crescendo a cada ano, a impressão é que daqui a pouco as próprias profissões também vão sumir, engenheiros, arquitetos, médicos. Então aí é um caminho que as pessoas já têm que se alertar para isso e manter as crianças de hoje, que serão adultos no futuro, na escola. Né? É igual um caminho de dominó. Você joga uma peça, vai caindo tudo. Parece que as pessoas não param para pensar sobre isso, né? A pandemia mostrou algo para a gente que a gente imaginava, mas não tinha certeza. Hoje a gente pode falar com certeza que o professor faz muita falta para o aluno. Faz muita falta. Porque com tudo que foi feito durante a pandemia, né, aulas híbridas, aulas online, aulas sem presencial, um pouco lá na escola, um pouco em casa, tudo que foi feito, nada se compara ao professor com os alunos na sala. Então, esse papel do professor está consolidado, ninguém tira a importância dele mais. Bom, Marci, o nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais e o seu recado aí para quem quer voltar a estudar? Eu, como alguém que está na educação há muito tempo, e eu falo sem problema que eu estou, né, na educação há mais de 30 anos, eu queria muito ver tudo dando certo. Todo mundo tem escola na idade certa, todo mundo aprendendo na idade certa, e que a escola ela pudesse proporcionar um ambiente muito feliz, muito gostoso para todos os estudantes. Esse é o meu desejo e eu tenho convicção de que a gente tem que lutar para isso. A gente tem que ter um projeto pedagógico bacana, a gente tem que pensar no nosso aluno como um todo, mas como no particular, porque cada ser é único, e a gente tem que pensar no professor como alguém que é muito importante nesse mecanismo para fazer essa engrenagem funcionar e que as pessoas se conscientizem realmente da importância da escola e que nem passe pela cabeça delas a partir de agora em parar de estudar. E quem parou, que retome os estudos. Volto a dizer, sempre é tempo de voltar a estudar. Tá certo, Marci. Obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço em meu nome, agradeço em nome da Secretaria Municipal de Educação e digo que foi muito bom esse espaço, porque nem sempre a gente tem um espaço aberto para falar sobre educação, sobre as mazelas da educação. Então, muito obrigada pelo convite. Tá certo, então, Marci, obrigado de novo. E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Se você tem sugestão de pauta, mande lá no nosso e-mail, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060 e veja quais os planos se encaixam melhor aí na sua empresa. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Você também que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, vai lá agora e nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!